Gente, então eu vou começar aqui a gravação. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o módulo 2, tá certo? Depois apresentar o cronograma e depois a gente começa com a aula com o conteúdo em si. A plataforma do NetAcad vocês já conhecem, tá bom? Então, ela vai ser dividida aqui em módulos com os respectivos capítulos dentro dos módulos. Uma coisa que eu devo alertar para vocês, e é natural, né? O módulo 2 ele é bem mais difícil do que o módulo 1. A gente vai tratar bastante da parte de VLAN, tá certo? E no mais, pessoal, a questão das avaliações, ela vai seguir a mesma lógica, a mesma metodologia, perdão, do CCNA1. A gente vai ter aqui os módulos, tá certo? A gente tem aqui 5 módulos que são até menos módulos do que aqueles do CCNA1. E aí, além dos módulos, nós temos a avaliação no Packet Tracer, a prática no Packet Tracer e a prova final, tá certo? As médias as médias que vão ponderar o curso, a aprovação e dependendo das médias, vocês vão ser aprovados ou não, vão ser as mesmas, tá bom? 30% para os exames dos módulos, 35% para a avaliação no NetAcad, a prática no NetAcad não, no Packet Tracer e 35% no exame final, tá certo? Aqui nós temos o cronograma das nossas aulas, módulo 2, tá bom? Eu vou disponibilizar ele lá na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Eu pontuei aqui os exames, tá certo? E aí está previsto para a gente encerrar lá para o final de julho. Pode ser que mude, já que é um cronograma, pode mudar sim, certo? Mas eu vou tentar seguir aqui, mas de qualquer forma, se houver alguma semana que a gente tenha um feriado ou alguma outra ocorrência do tipo, aí eu mudo o dia da aula para ninguém ficar prejudicado, tá bom? Uma coisa que vocês vão observar ao olharem ali as datas é que a gente não vai ter aula toda semana. Quando o módulo ele for encerrado e vocês tiverem que fazer o exame dos módulos, perdão, eu vou dar uma semana sem aula, tá certo? Então, por exemplo, aqui, dia 24/4, a gente encerra o módulo 1, que é esse aqui, ó. Módulo 1, são 4 capítulos no módulo 1. E aí, na semana de encerramento do primeiro módulo, aí na semana seguinte vocês não vão ter aula. Aí eu vou deixar livre para vocês fazerem a avaliação. Vou dar um prazo maior, certo? O objetivo principal, pessoal, é evitar que vocês acumulem conteúdo. Como aconteceu no módulo 1, teve alguns colegas que não conseguiram seguir o ritmo. Aí eu habilitei várias e várias vezes as tarefas depois, tá certo? Alguns conseguiram voltar aos trilhos e infelizmente outros não conseguiram. Aí, para evitar isso aí de acontecer novamente, eu vou dar essa semana sem aula, certo? Sem conteúdo novo, para que vocês possam fazer as atividades. E aí, se porventura você está atrasado no conteúdo, você pode voltar a acompanhar. Ficou claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Ficou sim, professor. Bem bacana isso, viu? Ficou. Ok. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Certo, pessoal. Dito isso, nós vamos agora para o primeiro capítulo, certo, desse CCNA 2, que trata da configuração básica do dispositivo. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai ficar focado
principalmente no switch, certo? Não, a gente não vai ver esse capítulo todo hoje, certo? Semana que vem, conforme está lá no cronograma, a gente continua aí. Então essa aula de hoje ela vai ficar focada na configuração básica, na configuração básica do switch. Bom, quando o switch ele é ligado, tem uma sequência de inicialização que a gente pode resumir em 5 etapas. Primeiro, quando o switch é ligado, tem um programa chamado POST. Eu não sei se alguém aqui já pagou alguma disciplina de configuração de montagem e configuração de micro, manutenção de microcomputadores ou fundamento de hardware, certo? Mas quando o computador ele é ligado, ele dá um bipzinho. Ele faz alguns testes lá e ele dá um bipzinho. O programa que realiza esse teste no hardware do computador é chamado de POST, Power On Self Test. Quando o computador ele passa nesse teste de POST, ele inicializa a máquina, tá certo? E aí você pode entrar na BIOS, você pode entrar naquela tela que você pode escolher o sistema operacional. Mas se por acaso houver alguma falha, por exemplo, eu tiro a memória RAM do computador, ele não vai passar no teste do POST, certo? E aí ele vai dar um bip lá que tem os códigos de erro, que tem até uma placa que ela entra num dos slots de expansão do computador, que ele dá o código de erro lá, tá certo? Mas no nosso caso aqui, no nosso contexto, tá certo? O POST ele vai testar, fazer os testes, mesma coisa do que acontece no computador tradicional. Vai testar o processador, vai testar a memória RAM, vai testar a área de armazenamento, que é uma memória flash que tem no switch, tá certo? Não é HD. Onde nessa memória flash, e aí a memória flash é o mesmo tipo de memória do SSD, tá certo? Mesmo tipo de memória de pendrive, é um circuito. Pelo fato dele não ser mecânico, como acontece com o HD, que são discos de metais, aí tem um braço mecânico com um leitor na ponta que vai fazer a leitura e gravação das informações, ele é muito mais rápido, tá certo? Mas aí o switch também tem um tipo de memória dessa, uma memória flash. E aí ele vai fazer a avaliação da CPU, da memória RAM e também da memória flash, a memória de armazenamento, onde vão estar alguns arquivos de baixo nível que vão se comunicar diretamente com o hardware e também com o sistema operacional o Cisco iOS. A segunda etapa é o carregamento do bootloader, ou carregador de inicialização, também chamado de Bootstrap. É um programa que está armazenado na memória ROM. Mais uma vez, quem já pagou alguma disciplina na parte de hardware, a gente tem a memória RAM, certo? Que vai receber as informações da memória de armazenamento permanente, HD, SSD, pendrive, etc. E vai enviar essas informações para o processador. E nós temos a memória ROM, que ela o título, a tradução dela é Read Only Memory, memória somente de leitura, que é um nome que veio lá do início, onde não era possível alterar a memória. Hoje em dia, com qualquer atualização de firmware, a gente atualiza essa memória aí, tá certo? No caso do computador, a BIOS, aquele programa que você consegue alterar recursos de hardware, ele fica salvo na memória ROM, tá certo? Mas aí no nosso caso aqui, o bootloader, o carregador de inicialização, ele fica armazenado na memória ROM e ele é acessado após uma execução com sucesso do POST, tá certo? Qual é a sua função? Iniciar o sistema operacional do switch, no caso o Cisco iOS, ou seguir alguma outra alternativa, como eu vou mostrar mais adiante, tá certo? E aí, além da inicialização do sistema operacional, ele é responsável por inicializar os componentes de hardware, como registradores, como as interfaces, e no caso de uma falha, fornecer uma interface de recuperação. Aí nessa figura vocês vão observar do lado esquerdo, na coluna da esquerda, os componentes de hardware local, certo? E à direita, onde vão estar os arquivos que vão ser utilizados para a inicialização, certo? Na memória ROM vai estar o Bootstrap ou Bootloader. Na memória flash ou no servidor FTP
que você pode acessar. Se por acaso o switch tá sem inicialização, é possível acessar e buscar essa imagem no servidor FTP, desde que ele esteja lá disponível na memória, lá o caminho, tá certo? Na NVRAM, é uma memória não volátil. Lembrando que a memória RAM é uma memória volátil. Por quê? Porque todas as informações já são salvas em capacitores que são alimentados continuamente. Se por acaso ela for desligada, o conteúdo é perdido. O NVRAM é uma memória permanente, que ela pode ser desligada. Então, no caso, o HD, SSD, a própria memória flash são um tipo de NVRAM. No nosso contexto aqui, vai ser um outro tipo de memória que vai armazenar um arquivo de configuração, certo? Que pode ser utilizado em caso de falha no acesso lá do arquivo que está na memória flash. Ou em caso de problema de inicialização, que aí no caso o usuário tem que colocar um cabo console e fazer uma série de procedimentos, tá certo? Qual é a terceira etapa? O bootloader, ou bootstrap, ou carregador de inicialização, vai executar uma inicialização de baixo nível. E aí, lembrando do conceito de linguagem de alto nível, linguagem de baixo nível. Linguagem de baixo nível, como é o caso do assembly, ele vai se comunicar diretamente com a máquina, que é isso que acontece com o bootloader. Ele vai se comunicar com os registros ou registradores da CPU, que vão fazer o controle onde a memória física ela é mapeada. Além do mais, o bootloader ele vai informar o sistema operacional a quantidade de memória RAM disponível. E aí, lembrando que memória física é memória RAM. E a velocidade da memória RAM, tá certo? Só uma observação com relação ao mapeamento da memória. Pode ficar um conceito um pouco abstrato. Então, esses registradores do processador eles vão determinar como os endereços da memória física eles vão ser interpretados e acessados pelo sistema operacional, no caso o Cisco iOS, e programas que estão em execução. Esse é um conceito mais genérico, no nosso caso aqui, como os recursos, os endereços da memória vão ser acessados pelo Cisco iOS. Eu acho que eu ouvi aqui alguém no chat. Deixa eu só confirmar aqui. Como é, Clenilson? Nesse caso, os comandos feitos pelo terminal ou dos o quê? Nesse caso aí, como eu estou falando aqui, não ocorreu ainda a inicialização do sistema operacional, tá certo? A gente não tem acesso ainda. Quarto passo, o bootloader ou carregador de inicialização vão inicializar os arquivos que estão lá na memória flash. E na memória flash vai estar o sistema operacional, a imagem do sistema operacional do Cisco iOS, além de outros arquivos de configuração do switch. E por fim, na última etapa, o carregador de inicialização, o bootloader, ele vai localizar e carregar essa imagem do sistema operacional lá na memória flash. E aí, depois disso, ele vai passar o controle do switch para o sistema operacional. Como é que o carregador ele encontra essa imagem do Cisco iOS lá na memória flash? Antes dele procurar o arquivo, ele vai verificar se existe uma variável de ambiente boot. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de variável de ambiente. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ela. Mas aí, quem já, por exemplo, instalou Java no computador, já teve que configurar a variável de ambiente lá com o caminho a ser especificado, o path, a variável path. Se essa variável não estiver definida, o switch vai executar o primeiro arquivo executável que ele encontrar, no caso a imagem do sistema operacional. Se a variável boot, que é a variável de ambiente do switch, estiver definida, ele vai seguir as instruções que estão lá. E aí ele pode dizer, por exemplo, vai buscar a imagem do sistema operacional no servidor FTP, por exemplo. Tá certo? Então, primeiro ele tenta inicializar pela variável de ambiente boot, seguindo as instruções. Se por acaso não houver variável de ambiente, ele vai procurar o primeiro arquivo executável lá na memória flash. E aí, só como observação, as variáveis de ambiente, elas são usadas para configuração. Professor, Oi. licença. No caso, então, não é necessário configurar a variável de ambiente Não é nesses necessário. dispositivos.
Não é necessário. Eu vou bom. até mostrar para vocês como é que configura a variável de ambiente, só para mostrar a imagem do sistema operacional. E vocês podem verificar por meio do comando showboot se por acaso essa variável de ambiente está presente ou não. Tá certo? Mas de qualquer forma, a variável de ambiente. E aí do lado direito vocês podem verificar aí algumas variáveis de ambiente, como o path, por exemplo, que a gente usa, como eu falei, quando vai instalar o Java no computador, tá certo? A variável de ambiente ela vai especificar alguns caminhos, configurações de sistema que vão auxiliar alguns programas que são instalados no computador, sem a necessidade da gente mudar o source code desse programa, tá certo? No caso da variável no nosso contexto aqui, a variável de ambiente boot, ela é utilizada para auxiliar esse processo de inicialização. Se por acaso eu estou com um problema na imagem que está na minha memória flash, por exemplo, a minha imagem dentro da memória flash ela está corrompida. E eu não estou conseguindo formatar a memória para tirar essa imagem. E aí eu posso configurar a variável de ambiente, certo? Para que ela busque outra imagem que está lá dentro da memória flash, ou vá buscar no servidor FTP outra imagem para carregar lá para inicializar o switch. Seria um recurso que a gente poderia utilizar, tá bom? E aí o iOS ele vai inicializar as interfaces de acordo com o que interfaces e outras configurações da máquina, de acordo com o que está no arquivo startup config. E esse arquivo startup config, e aí a gente pode ter feito alguma modificação, por exemplo, atribuído um IP para uma interface, mudado o nome da máquina, colocado uma mensagem de banner, tudo isso aí vai estar salvo num arquivo chamado config.test, que vai estar lá na memória flash, tá bom? E aí tem esse comando aqui, que é o show flash, que eu vou mostrar aqui para vocês no Packet Tracer. Vocês estão vendo aqui o Packet Tracer? Estão vendo, pessoal? Tô, pessoal. Ok. Sim, sim. Vou acessar aqui o switch. Show flash. Mostrou o diretório, é o diretório raiz. Permissões com relação ao arquivo. RW, quem lembra o que é que é? Read e write. É Ler e possível gravar. a leitura e a escrita do arquivo. Aqui o tamanho do arquivo é em bytes, certo? Aqui seria uma data de modificação, não teve modificação. E aqui o nome do arquivo. Aqui é a imagem aqui é a imagem do Cisco iOS que está na raiz do Flash, tá certo? Perdão, do Flash não, do iOS não, do Startup Config. Ele não mostra esse config.test, ele só mostra se a gente fizer, é uma coisa curiosa, ele só mostra se a gente fizer o copy running config startup config. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? E vou verificar de novo aqui. Ok? Certo, gente? Certo. Então aqui, e só para ressaltar, não é errata do que eu falei no minuto anterior. Isso aqui é a imagem do Cisco iOS, tá certo?
Isso aqui é a imagem do Startup Config, do arquivo de configuração. Ele não estava visível no momento, ele só fica visível quando, quando você faz esse salvamento aqui da configuração de execução. Esse arquivo aqui ele vai ser o arquivo do Cisco iOS. Esse aqui é o arquivo de configuração do Startup Config, tá bom? Bom, e aí a gente tem como mostrar, por exemplo, aqui, ó, esse comando showboot, ele mostra se tem alguma variável de ambiente, tá certo? Nesse comando aqui, ele mostra que não tem nenhuma variável de ambiente. Eu peguei essa figura na internet, eu não sei qual switch que ele está executando. No caso do switch da Cisco aqui, ó, o que é que ele mostra se por acaso a gente usar o comando showboot? Boot path list, não tem nada, não tem nenhuma variável de ambiente configurada, tá certo? Aqui ele vai mostrar o arquivo de configuração, como eu falei, está na raiz, certo? Tem um arquivo que é o Startup Config, tem uma outra versão do Startup Config com informações mais sensíveis, que não é fácil, que aí tem algumas configurações do switch que são acessadas nesse arquivo aqui, tá bom? E aí ele não é tão fácil de ser acessado, a gente precisa configurar a senha. Esse Enable Break aqui, se é possível pausar a inicialização do switch. Aqui, se por um acaso é possível boot manual, que acontece em caso de falha. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse boot manual, tá certo? Auto Upgrade, se por acaso ele vai fazer a atualização do firmware. E aí o arquivo o tamanho da NVRAM, perdão, em bytes. Depois disso, pessoal, eu vou executar um comando que atribui uma variável de ambiente atribui não, cria uma variável de ambiente lá na memória flash, tá certo? Nesse caso aqui, o comando é o boot system, comando principal. Aqui o caminho para o arquivo e aqui o nome do arquivo do Cisco iOS. Então o comando é boot system flash e aí a especificação do caminho e o nome do arquivo, tá certo? Boot system flash. Pronto. Vou salvar aqui a configuração. Você nem precisa recarregar. Deixa eu ver aqui se por acaso a informação no boot já mudou. Já mudou aqui, ó. Estão vendo aqui, pessoal? Aqui ele já mostra a variável de ambiente com a localização do arquivo de imagem de uma versão do Cisco iOS nessa pasta aqui. Ficou claro isso aí, pessoal? Só para resumir. Existem as etapas de inicialização do switch. Quando ele inicia, ele faz lá o teste do post, tá certo? Depois disso, ele carrega lá o bootloader, que caso haja uma variável de ambiente do tipo boot, ele vai seguir as instruções da variável de ambiente. Se não houver essa variável de ambiente, ele vai carregar o primeiro arquivo executável, no caso, uma imagem do Cisco iOS, que está lá na memória flash do switch. Ficou claro isso aí para vocês? Sim, professor. Ok.
certo? Aqui só o comando boot system, em verde o comando, o local, a memória flash, o caminho e, por fim, em roxo, o arquivo do iOS. Peço perdão que essa imagem aí foi a única que eu encontrei, ela está em baixa definição. E aí, quando a gente executa o comando show boot, ele vai e mostra lá a variável de ambiente, tá certo? Uma outra coisa interessante que vocês precisam saber, pessoal, é com relação aos indicadores dos LEDs do switch. Então, lá no switch tem vários LEDs, tá certo? Que aí eles vão estar ou desligado, ou ele vai estar verde, ou ele vai estar verde piscando, ou ele vai estar âmbar, que seria um amarelo alaranjado, certo? Amarelo laranja, perdão. Amarelo alaranjado já é uma cor muito conceitual. E aí a gente tem o SYST, RPS, STAT, Duplex, Speed e PoE. No caso do SYST, seria o LED do sistema que vai mostrar se o switch está recebendo energia e se está funcionando corretamente. A gente também tem o RPS, que significa Redundant Power System, que no caso é uma fonte de alimentação redundante e vai mostrar o status dessa fonte de alimentação. Existe um dispositivo, e aí vocês estão vendo aí na tela, chamado RPS, Redundant Power System. É uma fonte de alimentação redundante voltada especificamente para dispositivos de rede. No caso aí, está sendo aplicado, está sendo interligado a um switch. Observem aí, certo? Observem aí a interface de conexão e ele pode ligar vários switches de uma vez, tá certo? Dependendo do RPS. Então é uma outra solução que você pode utilizar, além do no break, sendo uma solução mais direcionada para equipamentos da própria Cisco, tá bom? A LED de status da porta é STAT. Aí quando ele está verde, ele vai indicar o modo de status da porta. Se por acaso ele tiver ele estiver piscando, vai mostrar algum problema em alguma das portas do switch, certo? Se tiver verde, está tudo ok. A próxima porta é a porta duplex, e aí ele vai indicar se por um acaso ele vai estar operando no modo half ou half duplex, ou se ele vai estar operando no modo full duplex. E aí eu acho que vocês já tiveram contato com esse conceito de half duplex e full duplex, mas eu vou apresentar mais adiante para vocês também, tá bom? Tem também o LED Speed, que vai informar se por acaso o switch está operando a 10 megabits por segundo, espero que não, velocidade muito baixa, 100 megabits por segundo, que é o Fast Ethernet, ou Gigabit Ethernet, que é 1000 megabits por segundo. No último LED que a gente está indicando aqui, ele vai verificar se por um acaso alguma das portas está sendo utilizada para PoE. PoE, pessoal, é aquele conceito de Power over Ethernet, que é o caso a gente utilizar o cabo de rede como alimentação. Então pode ter, por exemplo, câmeras de segurança PoE. E aí tem que ser dispositivo de baixa potência, tá bom? Então, uma parte dos fios de cobre lá do cabo de pá trançado, lembrando que são 4 pares, uma parte vai servir para alimentar aquele dispositivo PoE, tá bom? E aí tem esse botão Mode aí que permite a navegação entre os botões, como vocês podem observar aí, neste GIF. Aí vocês têm uma tabela com algumas observações. RPS, do PoE, do status da porta, se ela está operando duplex, no caso half duplex ou full duplex, a sua velocidade 10, 100 ou 1000 megabits por segundo, ou se por acaso ele está operando com PoE. Bom, existe um procedimento caso com uma falha de inicialização. Deixa eu
só ver aqui quem perguntou alguma coisa. Ah, não, foi alguém entrando. Então, existe um procedimento a ser executado caso ocorra uma falha de inicialização do sistema operacional ou esteja corrompido, ou ocorra algum problema no bootloader, mesmo se por acaso você está acessando via cabo console. E aí tem uns passos, né? Conectar o cabo console, desconectar o cabo de alimentação do switch, depois reconectar o cabo de alimentação e depois de 15 segundos pressionar e manter pressionado o botão Mode enquanto o LED do sistema estiver piscando em verde, até que o LED do sistema fique âmbar e depois verde sólido, soltar o botão Mode. E aí, depois disso aí, ele vai entrar no modo de segurança e aí tem alguns comandos que a gente deve executar. No caso, o comando set e depois flash init e depois o dir flash. E aí, especificar o arquivo do boot, setar o arquivo do boot, no caso C2960, que é para o switch 2960. Certo? Isso aqui é mais a título informativo, pessoal. Não vou esperar que ninguém lembre disso caso aconteça alguma falha, mas pelo menos fica o aviso aí para vocês e os procedimentos a serem adotados caso ocorra um problema de inicialização de algum switch que vocês estejam trabalhando, tá bom? Lembrando que isso aqui é para switch da Cisco, tá certo? Se você está utilizando algum switch de outro fabricante, o procedimento não necessariamente vai ser o mesmo. Sei lá, você está usando MikroTik, não dá para saber se por acaso o procedimento ele é igual ou pelo menos parecido, tá certo? Agora eu vou tratar com vocês da parte da configuração de acesso para o gerenciamento de switches. Então é possível a gente acessar remotamente um switch, certo? Mas para isso nós precisamos configurá-lo. E aí, para configurar esse switch, a gente precisa configurar a sua interface virtual, também conhecida como SVI, Switch Virtual Interface, que vai receber por meio de uma VLAN, tá bom? Um endereço IP. E aí, inicialmente, a gente tem que conectar um cabo console no switch e executar essas configurações, tá bom? A gente vai ter um capítulo só sobre VLAN, pessoal, mas alguns pontos eu já vou trazer aqui para vocês. Então, por padrão, o switch está configurado para ter o gerenciamento por default, por padrão, na VLAN 1. Então, todas as portas são atribuídas por padrão a VLAN 1. Então, por motivo de segurança, tá certo? É uma prática recomendada usar uma VLAN diferente da VLAN 1 para a VLAN de gerenciamento do switch. Quais são as etapas? Configurar a interface de gerenciamento. E aí tem lá os comandos do terminal que a gente tem que executar, mas basicamente é a mesma coisa da configuração de uma interface de um roteador. Nós atribuímos lá o IP e a máscara de subrede. Um detalhe interessante é que essa interface virtual ela pode ser configurada, mas caso a gente não associe uma porta física, e aí a porta física que a gente vai utilizar para conectar o switch ao roteador para o gerenciamento remoto, caso a gente caso a gente não tenha atribuído essa interface a VLAN, essa VLAN não fica como up, que no caso no caso está mostrando que a interface ela vai estar ativa, tá certo? O switch ele também pode ser configurado para IPv6 e aí tem algumas diferenças nas versões. Então, antes de configurar IPv6, só vai funcionar se a gente usar esse comando aí,
Caso num Cisco 2960, que é o que a gente está utilizando como exemplo, e que é aquele primeiro que está no Packet Tracer na esquerda, se por acaso for utilizada a versão 15 do iOS, tem esse comando aí para ser executado e depois reiniciar o switch para que a configuração da interface virtual por meio de IPv6 ela ocorra, tá certo? Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, configurando a interface VLAN 99 com esse IP aqui, 172.17.99.11, tá bom? Vou pegar aqui esse switch. Só ver aqui qual é o endereço. Cento e setenta e dois, 17, 99, 11. E o IP, é claro. E a máscara, perdão. Era barra 24. Deixa eu ver aqui. Barra 24. No shutdown. No caso, o no shutdown aqui, ele nem vai servir para muita coisa, porque ela só vai ficar ativa quando eu atribuir uma porta física à interface VLAN do switch, tá certo? Outra coisa que deve ser feita é configurar o Default Gateway, tá bom? E aí o Default Gateway, pessoal, nesse cenário aqui, vai ser essa interface aqui do roteador 1, 172.17.99.1. No caso aqui, para configurar o Default Gateway, a gente não precisa nem acessar a interface diretamente, é só ir na parte de configuração global. Então vou lá dar um exit. IP default não é estranho. Cento e setenta e dois ponto 17.99.1. Exit. Copy running config startup config. Vamos tentar acessar aqui remotamente. Ó, aqui eu já reproduzi o cenário da rede, tá certo? Do exemplo lá. Vocês podem observar aqui, ó, na interface aqui, 172.17.99.1. Nessa outra interface, 10.0.0.1, na da direita, a gigabit 0/1. E aqui um computador com IP 10.0.0.2, tá bom? Com o Default Gateway configurado. Como ela está diretamente conectada, eu não preciso me preocupar com algoritmo de roteamento. Vamos lá fazer o teste do ping.
172, 17,99. Vamos fazer um teste aqui. Primeiro com o Default Gateway. Deu ok, tá certo? Vamos fazer um teste aqui agora com a interface do switch. Ok, requested timeout. Qual é o problema? Vamos lá ver? Vamos acessar aqui diretamente. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Alguém? Ah, Silas, pode falar, Silas. Professor, tem uma dúvida. Fala. Quando você criou a VLAN 99 no Suite e você fez um endereçamento dessa VLAN, depois eu preciso associar alguma interface É isso que eu vou fazer física? agora. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ela não fica Ah, ativa, tá. certo? Mesmo se eu endereçar, ela não fica ativa enquanto eu não associá-la a uma interface física. E é isso que eu vou Beleza. mostrar agora. Ó, tá vendo aqui? Ela tá down. Vamos fazer agora os comandos para associar a interface. Me ajudem aí, pessoal. Acho que é Switch Port Mode Access. Vou acessar a primeira interface. Faltou um T no lugar do switch ali, não? Oi, quem falou? Faltou um T ali no switch. SWITCH. É verdade. Engraçado que ele não está completando. Eu acredito que o senhor precisa estar dentro da interface VLAN. Ou é a interface física ou é a VLAN. Deixa eu ver aqui que eu fiz agorinha. Eu acho que é a interface física, não, professor? Deixa eu colar aqui, que eu tinha feito agora há pouco. É verdade, fecha a internet. No caso, eu tenho que ver aqui qual é a interface que eu estou acessando. Fecha a internet. Interface. Vamos ter que sair da VLAN. Fecha a internet 0/1. Switch port. Pronto, viram aqui, ó? Mudou o estado para up.
Olha só. Sim. Vamos fazer o teste do ping agora para ver se dá certo. Vamos lá de novo. Agora deu certo. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí para vocês? Sim, professor, tem como o senhor retornar lá, por favor? Tem. Não. Só uma observação, uma curiosidade. Não, isso aí. Nessa request, essas duas requisições, aí no caso seria o dispositivo Eu acho atualizando que a é porque tabela ARP. ele tava no processo de reconhecimento ainda. Ele tava ainda a Descobrindo o interface. MAC, a porta, né? Exatamente. E aí, Beleza. agora ele vai pegar tudo, tá bom? Ok, gente? Então, por meio dos comandos show IP interface brief, a gente viu lá a gente viu lá a VLAN que ela não estava ativa, e depois que a gente fez o processo de associação por meio do comando show IP interface brief, a gente vai verificar aqui agora. Isso é o prompt, é no switch. A gente vai verificar agora que a interface VLAN 99 vai estar up, tá certo? Pessoal, eu vou ficar por aqui por hoje, tá bom? Já tenho um certo conteúdo aí para vocês estudarem. Na semana que vem eu termino esse capítulo e aí eu falo também do capítulo 2, que ele é mais curtinho. E isso aí está previsto lá no cronograma. Tá bom, gente? E aí, quem por acaso quiser já ir se adiantando no conteúdo, fazendo as práticas, pode ficar à vontade. Tá certo? Beleza, professor. Combinado. Deixa eu Joia. encerrar Boa noite. aqui a gravação.